pessoa do outro lado tá vendo, aí às vezes... Bom, retornando aqui, né? Vamos para a quarta aula de homilética e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética de comentários, tá? Embora, eu sempre costumo dizer que a linha da fala e como ela vai chegar do outro lado é uma linha muito fina. A gente precisa prestar muita atenção e a gente precisa evitar algumas coisas. Quando nós evitamos assuntos desnecessários, nós vamos ser pessoas abençoadas quando a gente evitar determinados comentários. Por exemplo, você é chamado para fazer uma pregação numa grande igreja ou numa pequena igreja. Dependendo do dia, a igreja está vazia. É desnecessário a pessoa chegar e falar assim, hoje a igreja está vazia, mas vamos supor, amanhã nós vamos crer que isso não vai estar cheio. Porque quem entende um pouco de Bíblia sabe que os dias, a partir de então, será um pouco mais difícil. E igreja cheia, ela tem dia e hora para acontecer, tá? E a realidade do dia a dia é exatamente aquilo que você vai pegar quando você olha uma situação de uma igreja que tem, vamos lá, 4, 5, e nós também não sabemos o que aconteceu com aquela igreja que está acontecendo aquilo. Ou seja, não é minha parte fazer esse comentário, a minha parte é chegar lá e fazer o quê? Pregar. Situação de igreja, quem arruma aí são os líderes. Você foi chamado para pregar. É muito deselegante nós fazer esse tipo de comentário. Aqui nós não ligamos, mas em algum outro lugar, a pessoa que saiu da sua casa para vir à igreja, ela não saiu simplesmente para vir para um parque de diversão, ela saiu para adorar. E se Jesus, ele é capaz de fazer tudo por uma alma, por que nós não vamos fazer por uma pessoa? Senão nós não vamos estar seguindo o exemplo. Então, evitar esses tipos de comentário, principalmente na igreja que somos convidados. Vocês podem observar, quem me observa, que eu posso estar numa igreja grande ou numa igreja pequena, para mim não faz a menor diferença, tá? Outra coisa que muitas vezes em relação a comentário, as pessoas elas pecam muito em apontar a falta da liderança. Ou seja, eu chego lá e falo, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Hoje nós estamos com a casa cheia, mas faltou os líderes nesta noite e a gente entende que palavra é para ovelha, né? Que talvez o líder mais não precise. Tem gente que eu já vi isso acontecer. Totalmente desnecessário, porque você não sabe o que a liderança está fazendo ou o que aconteceu para a liderança estar fora, tá? E possivelmente, e mesmo que a liderança esteja de férias, é bem merecido. Vai ser líder para saber como que é. A outra coisa que ali tem é esse comentário que já virou um chavão, né? Já preguei para multidões, mas também prego para 3 pessoas. Mentira. Aí eu pergunto, em Carapicuíba você já pregou para multidões? Porque o que é uma multidão? Eu entendo que é um ginásio cheio. Mas para uns é 10, né? Eu entendo que seja um ginásio cheio. Então, multidão é quando a gente prega para 20 mil, 10 mil, 15 mil, isso é uma multidão. Tem lugares que mesmo que a igreja esteja cheia, dependendo da igreja, não atinge 100 pessoas. Que é o nosso caso. É porque o lugar, o recinto está cheio. Mas se é o nosso caso mesmo, 47 pessoas lotou a igreja. E aleluia! Pra que colocar mais bancos, né? Então a gente observa que tem gente que fala assim, eu já preguei para a multidão, mas prega para as pessoas. Meu filho, você tem que pregar para quem te convidou, você aceitou o convite, não importa se é 2, se é só o pastor e você, não importa, você tem que pregar. E não edifica esse comentário. Muito pelo contrário, eu às vezes me sinto constrangida. Não tem desânimo. Dependendo da pessoa, se é uma pessoa, vamos supor, de um pouquinho de alto calibre, vamos colocar assim, né? Se é que nós podemos dizer isso, eu fico olhando assim e falo, nossa, estou me sentindo um pouquinho menor, né? Um pouco inferior. Tem algumas pessoas que, por ser muito avivalista, né, não entende a igreja que está entrando,
não sabe até mesmo o perfil daquela igreja e acaba falando que a igreja é uma verdadeira geladeira. Eu já tive o desprazer de ouvir uma pessoa que uma vez esteve aqui e falou assim: isso daqui está que nem um freezer, mas agora o fogo do céu vai descer. Eu falei, só se for agora, porque antes... Então, é uns comentários para quem tem um pouquinho mais de sabedoria, para quem não é movido pela emoção, mas sim pela razão, já dá logo um trava na pessoa e a pessoa já não abre mais o coração para as próximas palavras que vai vir, tá? Então, é isso, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque às vezes o que é natural para você é desnatural para quem está ouvindo. Então, essa delicadeza das palavras o tempo inteiro, que eu sempre falo isso para vocês, e eu não vou cansar de estar repetindo isso. Alguns, né, constrange a própria igreja com comentários desnecessários. Tá? Nós já falamos aqui em relação muitas vezes à política, muitas vezes em assuntos que nada edifica a igreja. Vamos dar um exemplo aqui. O que tem a ver a igreja com a Gaviões da Fiel? Nada. Acho que nada. O que tem a ver a igreja com escola de samba? Nada. Se entende, e a Bíblia é muito clara em dizer que o mundo já é do maligno. Por que nós estamos dando palpite lá fora? Porque fica com dor de cotovelo, de joelho, que não conseguem fazer coisas melhores que as pessoas lá de fora conseguem fazer. Isso é o problema da gente. O que é profanação? Eu quero que muitas vezes a gente vê muita coisa no Facebook, e isso aqui é o lugar para a gente corrigir, porque a gente vê muita coisa, muito comentário, mas a gente não entende. O que é profanação de evangelho? Por acaso a escola de samba entrou em um recinto que era uma igreja, ou por acaso adentrou um evento que era da igreja para poder fazer a sua encenação? Não. Então, não tem nada de errado. Desculpa, é apenas uma interpretação que acontece em filme, que acontece em teatro, muitas vezes até dentro da igreja, tá piorzinho ou, né, que a gente vê tanta coisa dentro da igreja. E nós devemos cuidar da igreja, do terreiro de macumba. Quem cuida é o Pai Santo, porque eles fazem lá, diz que Deus não é Deus, e ninguém vai lá falar que é profanação. Por quê? Porque eles estão no terreiro deles. Né? E a gente também entende que não é isso. O espírito, ele faz o que ele quiser na casa dele. Para isso existe liberdade religiosa. O repórter, ele pode reportar o que ele quiser, e as escolas de samba podem representar o que quiser, tá? Não tem isso. Isso aqui é meu, isso aqui é de todos. Faça a sua interpretação, o que você quiser fazer, porque desde os tempos de Jesus foi assim. Então eu não entendo a preocupação de muitos crentes em relação a isso. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque vocês são alunos e você pode observar que você não vê um teólogo grande entrando nessas confusões. Porque não pertence a nós. Sabe o que é a profanação do evangelho? Tem uma passagem bíblica muito clara. Daniel, quando o rei foi lá, o cidadão pegou as taças que eram consagradas. O que ele fez? Ele colocou na festa dele. Aquilo que era consagrado, não era Nabucodonosor, é o filho dele, se eu não me engano. Que ele pegou e colocou na festa dele. Tomou vinho nas taças consagradas. E aí ele viu a mão escrita, Menel, Tekel, Parsi. E chamou Daniel. Daniel foi dar a interpretação. Hoje mesmo tu vai pro espaço, porque quem profana vai pro espaço. Isso é profanação. Ah, tá. Ou uma outra coisa, se aquilo, vamos supor, uma pessoa que existia no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar dentro do tabernáculo, vamos colocar assim, não podia ser outro, aquele que de repente extingisse essa lei, ele morria. Porque com isso você brinca, gente. Vamos falar uma coisa de profanação que aconteceu e ninguém de repente ousou defender? Foi uma exposição feminista nas escadas da Igreja Católica, colocando o crucifixo da Igreja Católica onde não deveria ser colocado, né, em regiões muito delicadas, fazendo muitas coisas na escadaria da igreja. Isso é uma profanação, porque está dentro do recinto que me pertence, não uma coisa que não me pertence.
Aí nós vemos alguns comentários de que Deus não vai ficar assim, de que... Gente, Deus não é Maria, vai com as outras. Deus é misericórdia. Imagina se todo erro Deus for punir com a morte. Não vai ficar ninguém. Né? Então, a gente muitas vezes entra assim, sabe, porque, mas eu tô vendo fulano falar. Mas pensa se fulano não quer se promover em cima de alguns comentários. Se fulano não quer, porque pra quem viu todo, eu precisei ver, né? Até mostrei pro meu irmão aqui, precisei ver, porque eu falei pra ele, você quer ver que o povo não entendeu a mensagem? Porque eu sei que é assim, basta uma figura diferente. Agora ninguém falou das Unidos da Tijuca, que fez a mesma coisa. De uma outra escola que, como diz Dona Consuelo, acho que a inspiração das escolas de samba esse ano foi a Bíblia. Todas fizeram alguma coisa. Mas falou que viu todo mundo passando, Moisés. Até o Padecíssimo aí no raciocínio. Então, assim, gente, é o momento, é o tempo, entendeu? Eles têm que, cada ano, eles têm que inovar, eles têm que falar alguma coisa. E eu vou falar pra você, essa vergonha que tá hoje, não é nem por causa deles, é por causa de nós. É por causa da igreja mesmo. Porque exatamente. a igreja perdeu o seu sentido de valor. A igreja perdeu o respeito que ela deveria ter. Isso é a verdade. Então, o trio elétrico gospel. O que aquele trio elétrico gospel tava fazendo lá? Tá evangelizando. Não, segundo Sim, evangelizando. o líder... Não fala nome. Não, o líder do bloco do gospel falou que eles estavam evangelizando, que resgataram milhões de almas do carnaval. Milhões, que top. Não, e o líder chega, o líder desse grupo chega, pega todo o grupo do bloco, apresenta no púlpito da igreja dele, fala, olha, eles estavam aqui, mas eles estavam evangelizando. Eles resgataram muitas almas lá do carnaval. Que bom, né? Gente, tem cabimento um negócio desse? A televisão não dá mais conta de evangelizar, as igrejas que passa 3 casas, tem uma igreja, não dá mais conta de evangelizar. O negócio é o Tem que ir pro seguinte, carnaval. não, sabe o que acontece? Carnaval santo. Fica o ano todinho, fica o ano todo sem eles saírem na rua evangelizar, saem precisamente no carnaval. É interessante demais, tá? Então é só isso. E não é só isso que vai acontecer. Vai ter outras e outras coisas que vão aparecer, mas pela força, né, da liberdade que foi dada pela mídia, vai ter muitos comentários. Então tome cuidado, principalmente liderança, tá? No que vai comentar. Porque isso, amanhã, quando nós realmente subir ao último degrau da escada, porque esse é o caminho, vai repercutir, tá? Lembra que hoje tudo que um determinado pregador avivalista falou antes condenando, hoje é jogado tudo na cara dele. E ele mesmo pregou que o tempo ia mudar e que as pessoas iam se corromper, e ele mesmo se corrompeu, então as pessoas pegam o antes e o depois. Então, muito cuidado. Eu procuro não comentar determinados. Deu muita polêmica? Eu posso fazer um comentário lá embaixo, mas tá? Não tomo partido, porque as coisas do mundo são do mundo. E até quando acontece de alguma igreja, eu não me manifesto, porque é melhor você não se posicionar, a não ser que a batalha não seja sua, do que você se posicionar e amanhã isso vier a repercutir, tá? E muito menos usar isso sobre o altar. Muito menos, tá? Você pode até fazer um comentário ou outro, mas que a sua pregação, como tá aqui, não gire em torno de reportagem nenhuma, tá? Não é você não comentar, não é isso que eu tô dizendo, tá? Ó, gente, a gente pode falar assim, ó, infelizmente tá acontecendo isso, mas isso não vem a ser o fundamento da tua mensagem. Mas você pode até falar, como nós falamos, de exemplos, mas isso não pode pautar a tua pregação, tá? Nem o cenário político, nem o que acontece lá fora, e muitas vezes até o escândalo que acontece em algumas igrejas. Isso também não pode ser o teu repertório, porque a palavra por si, tenho certeza que de Gênesis e Apocalipse tem muita coisa pra gente comentar, ao invés de a gente fazer a parte que seria de um comentarista ou de um repórter. Quem tem que ficar analisando isso é jornal e quem está envolvido nessas coisas, não nós.
Nós podemos comentar, mas não dar ênfase a esse assunto, tá? Por que eu falo isso? Porque amanhã ou depois vai acontecer outras coisas e que vai chocar. Vai chocar, tá? Não, isso pra mim... mas você não tá comprando a guerra, você não tá do lado dos cristãos. Eu tô do lado dos cristãos. Sim, sou uma. Eu só não vou comprar uma guerra que a Bíblia já diz que o mundo já é do maligno. Que eu vou fazer lá guerreando com um assunto que não entrou na minha igreja e que você apertou o botãozinho com a sua mão e você, com a sua livre escolha, livre arbítrio, você mesmo assistiu lá. Que não era pra tu assistir. Já começa daí. O crente ficou a noite toda assim. Entendeu? Não era pra assistir. Então como? Mas você não sabe que o carnaval é uma festa da carne? Sabe. Então se a pessoa sabe que é isso, pra que eu vou? Tem coisas que... É a mesma coisa se você vai assistir algum filme que não corresponde à tua realidade. Você vai assistir... Não tem várias programações de filme? Você pode clicar em que você quiser ali. A consciência é sua. Então, tudo que você tem em relação à programação, você tem do bem e você tem do mal. O que vai dizer é a tua conversão em Jesus. Tá? E também não estou aqui para dizer que vocês não podem ver, né? Cada um é cada um. Eu, particularmente, cada pessoa é cada pessoa, tá? Então, falamos aqui da igreja. Comentários inadequados, principalmente para senhoras, para senhor, tá? Falar que as pessoas... De repente você chega numa igreja e você fala assim, vocês precisam se atualizar. Eu estou dizendo um comentário bom, é positivo, mas dependendo das pessoas que estão naquele lugar, se for ancião, anciã, você vai ofender. Verdade. Porque ela vai falar, não tive tempo. Tá? Então, algumas coisas a gente tem que saber colocar as palavras. Não é que você não vai falar, mas saber colocar. Então, alguns comentários que a gente vê que não edifica coisa nenhuma, tá? Fazer julgamento sobre determinados assuntos. É por isso que eu falei anteriormente, eu não me posiciono porque quando você fala isso é errado, você pode estar expressando a sua opinião, mas você também pode estar fazendo um julgamento. E aí se você não conhece os dois lados da história, você dá uma sentença que acaba virando um voodoo, de repente, de quem você é. Porque basta qualquer um famosinho, ou qualquer um blogueiro, qualquer um pastorzinho, de repente, de nome, falar determinadas coisas, parece que as ovelhas fecham os dois olhos e vai tudo atrás. Lamento, filho, comigo não funciona isso. Primeiro eu tenho, até mesmo para fazer uma acusação de vida ou morte, e até mesmo se é um assassino de alto grau, você precisa entender determinadas coisas. Que o evangelho é restauração. A raiva, o sentimento de ódio, que naquele momento a ação foi promulgada, feita, isso nós seres humanos passamos e sentimos, mas a questão do julgamento cabe ao Senhor. Eu vi recentemente, num comentário, que a pessoa falou assim, fulano levou uma vida leviana o tempo inteiro. E agora, no selo de morte, tem pessoas aqui falando que é uma pessoa boa. Eu sei que foi para o céu porque estive na cabeceira de morte lá e vi que se converteu. Aí eu pergunto, conhece mesmo? Sabe? Bateu o martelo e disse que foi para o céu porque naquele momento se converteu? E que vida leviana essa pessoa levava? Porque não queria estar dentro de uma igreja? Então, quem pode determinar isso é só Deus, tá? Então, cuidado com esses julgamentos que são muito complicados e que pode pesar quando vocês virarem pessoas famosas. Isso pesa. E vão virar. Ameaçar a igreja com palavra. Ai, gente, é complicado. Tem pessoas que, se você não fizer o que Deus está mandando hoje, já sabe o que vai acontecer. Realmente não é o Deus que nós conhecemos, tá? Deus falou e Ele disse para você, ou para a igreja. Não estou dizendo um recado em particular, estou falando a pregação, tá? Recado particular, Deus manda como quer, fala como quer, e quem tiver juízo obedece, embora nós estamos vivendo uma era que 80% dos recados também está deixando a desejar. Então a gente tem que observar isso. Mas assim, essa questão eu não entro porque é muito delicada e jamais quero cometer
essa questão de ofender o Espírito Santo. Uma, porque isso sim a Bíblia diz que não tem volta. Mas a pregação, você ficar ameaçando, ou então você ficar falando, insistindo com uma pessoa, não é só ameaçar, insistindo. Sabe, você vê que a pessoa está desconfortável, às vezes é tímida, às vezes não... Não, você tem que declarar agora, vai, fala. E aí? Como que essa pessoa depois vai sair? Você tem que ser muito bom para você fazer um negócio desse. Tem que ter muita segurança. Esses dias eu vi uma reportagem, até mostrei pro meu irmão Diego, né? Que o cara jogou a mulher ficou tetraplégica, né? Para Deus curar, jogou a mulher para cima, e a mulher caiu e ficou, né? Então, a gente olha assim, cara, sinceramente, primeiro que eu não deixava nem pegar, né? Segundo que... Tem um doido que pegou o púlpito e começou a jogar pra cima também, gente, cada coisa. Então, isso daí é sensacionalismo. Pra mim é sensacional, que chama a atenção. E não edifica nada. É que nem o outro foi pregar lá com uma cobra, essas você conhece, né? Tá lá com a cobra lá e a cobra picou ele, né? Na hora ele parou a pregação, foi lá querer ser socorrido. Por que não continuou? Mas ele não O morreu? veneno. Não. Morreu. Morreu? Ele morreu. Vai brincar com as coisas de Morreu. Morreu? Morreu. Não vi essa daí, né? Se morreu, Ele morreu, eu acho que... morreu pregando. Se eu não tô enganado, ele antes de sair da igreja ele tinha morrido já. Ele não casou socorrer ele não. Que a cobra mordeu ele bem aqui na horta dele. Ele tava pregando com a cobra, falando que a cobra era serpente, que não... Então, você vê as loucuras que acontecem. Então, gente, nada disso funciona. O que funciona é o nome de Jesus. Nada disso funciona. Você pode acender 30 velas, você pode fazer 500 correntes, você pode fazer o que funciona é Jesus e a sua fé. Isso que deixe bem claro para vocês que são alunos de teologia. Eu falo para vocês, pelo estudo que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter, além de toda a questão da razão, nós também fomos ensinados a manipular a igreja. Só que eu, eticamente, não consigo. Tá? Então, a gente sabe muito bem que, de repente, do copo d'água, não fazendo questão da coisa, mas dependendo desse copo aqui, você pode manipular uma igreja inteira. E a gente teve que passar treinamento para isso. Então eu falo para vocês, é muito complicado como as pessoas são pequenas na sua decisão de juízo. Como as pessoas acreditam em tudo. Se eu trazer um animal aqui e falar que esse animal é santo, e dependendo dessa retórica que eu usar, o pessoal acredita. Se tocar. E não é isso, gente. É fé. O que move milagre, até a questão de pagar promessa, pagar voto, tudo, a Bíblia é muito clara, é a sua fé. É eu dizer assim, Senhor, eu creio e eu vou receber. E não duvidar, porque fé não se duvida. Então, falar mal de determinados ministérios, determinada pessoa famosa também, não é legal fazer isso em relação à pregação. Primeiro, você entrou, você saudou. Se você puder dar uma palavra de ânimo para as 2 ou 3 pessoas que estiver sentado lá, faça isso. Isso é muito positivo. Mas parar com esses comentários que não vai edificar em lugar nenhum, chegar em lugar nenhum, você vai abrir o teu texto e você ali começa a ministrar o que Deus colocou no teu coração, ou aquilo que você pesquisou, ou aquilo que você se preparou. E eu vou falar para você, o mais certo é você se preparar, tá? Porque quando a gente se prepara com a ação de Deus, não tem erro. Agora, quando a gente fica tudo deixando por acaso, nós cometemos muitos erros, tá? Mas Deus, ele é fiel. Vamos assim, né? Sabemos que Deus, ele tem um controle, mas nós precisamos ter isso. Agora, é deselegante você sair daqui e cometer esses erros. Tá? Falou, abriu a palavra, fez a sua parte e encerrou. Ilustração pode usar, pequena. Exemplos pode usar. Comentários você pode fazer. Eu estou dizendo que não pode ser o torno da tua pregação, a essência da tua pregação. Porque tem gente que vai falar do comentário meia hora. Acabou. Uma coisa é você citar, a outra é você pregar em cima. É diferente. Tá? Então essas coisas a gente precisa vigiar.
E é muito ruim você pegar e falar assim, ó, tem determinados ministérios que falam que vão direto pro céu. A gente sabe que ministério que é, não precisa ser inteligente. Só que a pessoa que está sentada, de repente é a mãe dela que está nesse ministério. De repente é um parente, de repente é o esposo. Nós temos um caso desse aqui na igreja, em que a pessoa é desse ministério e o esposo é de outro. E como a pessoa mesmo disse, não tem jeito de mudar. É a cabeça, diz que lá vai e pronto, acabou. Agora, sabe, dependendo de como você falar isso, você vai ofender. Você vai tirar uma pessoa da igreja. E nós não podemos, esse não é o nosso trabalho. Falar da roupa, falar do assentar, falar, sabe? Você pode até falar isso dependendo do texto proposto, mas de uma forma leve, de uma forma que não vai constranger. É a maneira como se diz, tá? E sempre quando houver algo negativo, traz a construção do positivo. Eu sempre digo isso. Que às vezes a gente fala assim, ó, tem pessoas, né, que de repente precisa de uma injeção de ânimo. O que você está querendo dizer? Tem pessoas que são desanimadas por natureza. Esse é o recado que está por trás das linhas. Tá? Então, mas você não precisa falar isso, porque tem pessoas que procuram uma faísca para sair da igreja. Ah, mas como que fica a posição do pregador? Tudo está mudando, gente. Infelizmente, o sermão de 20 anos atrás não pode ser o sermão de hoje. Ah, mas a palavra mudou, a palavra não mudou. Mas o mundo mudou. Você não vai deixar jamais de pregar a verdade. E observa que pessoas que são muito grosseiras no que dizem, querem muito viver a questão do Antigo Testamento e talvez totalidade do Novo Testamento, são partidos que estão ficando isolados. Partidos que tem lá 15 pessoas que se identificaram com aquilo e não dá espaço para outras pessoas. Eu digo isso porque uma vez eu fui num determinado lugar e quando eu me assentei, meus cabelos é enrolado, né? Isso aqui é natural, isso quando não vira uma bucha. E eu uso batom, isso é normal, é a única coisa que eu ainda consigo usar, de tanta opressão que me colocaram, mas é a única coisa que eu ainda consigo usar. E para quem me conhece sabe que é tudo na questão da moda, é tudo na questão da coerência, né? Não tem nada exagerado, principalmente quando eu vou a uma igreja. E aí, quando eu sentei, então o pregador falou assim, tem gente que põe capa de cristão, mas usa as maquiagens da Pombagira. E eu olhei do lado, só tinha eu. Então, aí aquilo já começou, né? Você vai para um culto, você já começa. E aí começaram, falaram do cabelo, que fazem isso, fazem aquilo. E aí, só que só gerou em torno do cabelo, da maquiagem. Não podia falar da minha roupa, porque indecente eu não ando. Então, nisso eu escapei. E aí foi falando que o diabo entra até num lápis de olho. E foi assim, a pregação inteira. Aí no final perguntaram meu nome, perguntaram de onde eu era. No final. E aí eu falei, não, eu sou pastora da Igreja Parada da Esperança. E aí falou assim, aí piorou quando eu falei que era pastor. Aí falou assim, a senhora deveria tomar vergonha na sua cara. Eu falei, não, tá certo. Mas eu falei, tá certo, vocês estão certinho. A casa é de vocês, manda vocês. Entendeu? Tá certo, gente. Eles não estão errados, não. Na sua casa você faz o que você quiser. Eu saí, pergunta se esse ministério existe. Não, fechou literalmente. Tá? Por quê? Aquele grupo que tá ali, fechado, vão morrer, gente. Vão morrer. Morre literalmente mesmo. É um bando de senhoras. Morre mesmo. E aí? A geração nova não aguenta isso. Ah, mas a gente tem que dar vazão. Não. Você vai pregar contra a vaidade. Você vai. Mas tudo na questão da moderação. Tudo. Tá? Aí tem gente que fala assim, eu falo mesmo porque Deus manda. Tá bom, se Deus tá mandando você ofender, se Deus tá mandando você derrubar uma alma. Eu nunca vi. Olha os sermões de Jesus. Querem seguir a Cristo? Querem pregar como ele pregou? Dá uma olhada no sermão de Jesus. Me pergunta qual, a não ser o dia que Jesus chegou no templo, ele estava no templo, na casa dele, o que ele fez? Chutou a barraca.
chutou a mesma barraca. Derrubou tudo. Por quê? Estavam fazendo da casa de Deus comércio. Se ele viesse hoje, ele acha que ele vinha com uma metralhadora. Não tem mais as banquinhas, né? Não tem. As bancas agora é lá de fora. Na igreja não tem. Mas assim, ele vinha com uma metralhadora. Porque é a mesma coisa. Não mudou nada. Entendeu? Então ele chamou a atenção para isso. E a outra vez que ele vai falar é em relação aos saduceus e os fariseus. Ele está falando com pessoas que não conhecem o evangelho? Não. Em nenhum momento. Porque para você corrigir, você tem que corrigir aquele que está lá. Aquele que falou assim, eu vou seguir isso aqui. Você diz com a sua boca. É a mesma coisa quando a gente faz um juramento, quando a gente vai ser médico, quando a gente vai ser policial, quando vai ser... Educador. Então, você faz um juramento, é a sua escolha. Você foi lá, escolheu aquilo e você falou, eu vou fazer isso. Então, quando você fala, você pode ser cobrado. A mesma coisa, igreja. Se eu disse que eu vou ser isso, eu tenho que ser cobrado pelas minhas ações. Vocês concordam? Ou eu estou falando besteira? Não. A partir do momento que eu aceitei algo, que eu falei assim, não, pode derramar o óleo aqui, acabou, eu vou ser cobrado pelo que eu vou fazer. Porque é uma questão de livre. Ah, mas, sabe, cada um tem Deus tem um plano, mas a decisão é sua. Me deram o quê? 6 meses para pensar se eu ia aceitar ou não. Ah, tem confirmação? Tem, mas a decisão última ainda é sua. Deus pode descer e falar. Mas a sua decisão ainda está valendo, senão a gente não tem livre-arbítrio. Tá? Então, assim, eu fiz a escolha. E a partir disso eu tenho que responder por isso. Então, tem pessoas que ficam incomodadas, mas você só corrige quem está no caminho. Quem está chegando, você acolhe. Tá? Agora você imagina, você vai para uma igreja em que você observa que está todo mundo que não é diferente daquilo que você, sei lá, foi ensinado, educado, ou daquilo que você acha que é certo. E aí você vai lá e impõe a tua visão, mas desde onde que na palavra tem isso? Você tem que pregar a palavra. Você tem que pregar o quê? A questão, sabe, de uma correção de uma forma geral. Quando a gente fala assim, o mundo está entrando dentro da igreja, de fato, o mundo está entrando dentro da igreja. Porque se não fosse assim, a gente não tinha baile evangélico, não tinha, qual que tem mais o quê? Funk evangélico, não tinha aquilo que eu gosto daquele ritmo lá, como que é? Pagode? Que pagode? Não gosto de pagode não. Mas não tinha pagode evangélico. Tem um ritmo que é... Sou. Não...